Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado, 16 de dezembro, agora na Espanha, 20 horas e 58 minutos, no Brasil, 16 e 58 da tarde. Gente, aqui no 6 horas ancorado na banda de VWAP mensal, a BTC segue dando vigência a uma grande cunha triangularizada que tem como centro gravitacional essa linha magenta aqui, que é a VWAP mensal. É muitíssimo provável que dessa cunha redunde uma mega explosão em direção a 53 mil dólares no mínimo. No diário, essa configuração está muitíssimo clara. A gente segue pressionando como numa panela de pressão essa sequência bizarra de topos descendentes que vem se formando desde o pump do dia 8 de dezembro, onde a BTC bateu na máxima 44.700. Desde então, todos os topos estão descendentes. Isso aqui fatalmente vai acabar redundando na explosão que vai ser a nossa onda 5, levando a BTC para um patamar acima de 50 mil dólares. No semanal, a gente está concluindo o desenho desse corpo real comprador, com um topo de pavio levemente descendente em relação ao topo do pavio da semana passada. Talvez seja a configuração de uma onda 2, que pode não durar muito, porque a BTC no diário está prestes a explodir para um patamar acima de 50 mil dólares. No intraday, a BTC está dando bons trades, bate na upper, volta para VWAP, bateu na segunda upper, voltou para VWAP, estressou agora há pouco, no final da tarde aqui na Espanha, o patamar entre a penúltima upper e a última upper e voltou para VWAP. Se der uma oportunidade, eu vou ofertar mais um sinal na sala de sinais. Na seara fática, a interrupção da rede Arbitrum se deu a um aumento significativo no tráfego dentro desse roll-up, essa solução de camada 2. Os devs disseram que tiveram que interromper a rede, meio que resetaram a rede, como acontecia com a Solana e não acontece mais, para responder às demandas de escalabilidade. E as apostas esportivas são o próximo alvo da tecnologia, é o próximo alvo de migração em direção à tecnologia blockchain. Toda essa indústria vai migrar fortemente em direção à Web3. O Brasil, por exemplo, que está em vias de regulamentar toda essa indústria das apostas desportivas, provavelmente vai fazer com que todas essas plataformas que hoje rodam na Web 2 migrem para a Web 3. A principal consequência da regulamentação das apostas desportivas no Brasil é a integração dos dados dos apostadores junto aos fiscos estaduais e federal. Então a Receita Federal do Brasil vai ser informada de todo o volume apostado, vai ser informada de eventuais prêmios. Na Web3, até saque de eventuais prêmios altos vai ser precedida de procedimento de verificação, KYC, necessidade de confiança em terceiros. Na Web3 isso não acontece, já que os recursos dos usuários ficam transitando entre o wallet do usuário, um MetaMask e um smart contract, ou seja, se a aposta se sagrar vencedora, o prêmio, o reward, é depositado diretamente no wallet do usuário. É óbvio que as plataformas da Web3 também vão ter que se adequar à legislação, mas na Web3 o usuário ele declara, ele vai declarar perante o fisco junto à sua declaração de ajuste no ano seguinte. No caso de uma plataforma rodando na Web2, em que o usuário tem que se identificar, onde ele precisa custodiar os seus recursos apostados numa plataforma gerida por terceiros, essa comunicação vai ser compartilhada com os fiscos, com a Receita Federal da Espanha, ou do Brasil, ou dos Estados Unidos, e isso vai acontecer de forma obrigatória. No caso da Web3, o usuário que eventualmente fizer uma aposta e se sagrar vencedor, ele vai declarar o seu prêmio na declaração de ajuste anual do ano seguinte. No caso de uma plataforma da Web 2, ele simplesmente vai ter todos os dados compartilhados em tempo real com a Receita Federal. Ou seja, é muitíssimo provável que toda essa indústria migre em bloco da Web 2 para a Web 3. Não quer dizer que as plataformas da Web 3 não sejam regulamentadas. Simplesmente, na Web3, a privacidade do apostador é preservada em razão da tecnologia blockchain.
Enfim, é o próximo alvo, com certeza, de migração de toda uma indústria que vai sair dessa web centralizada, onde há confiança de recursos a terceiros, em favor de uma web descentralizada. Por isso que eu reporto aqui e falo diuturnamente do Token Hits, que vai promover uma interface descentralizada, ou seja, os recursos vão transitar entre o wallet do usuário e um smart contract. Se a aposta se sagrar vencedora, os rewards são automaticamente transferidos para o wallet do apostador, o que não acontece numa plataforma da Web 2, que são essas que patrocinam o Campeonato Brasileiro, onde um prêmio eventualmente mais alto vai ser reportado à Receita Federal, vai ter um procedimento demorado de KYC para sacar, enfim. Isso na Web 3 não acontece, é tudo automático e os apostadores só terão que cumprir as suas obrigações fiscais na declaração de ajuste no ano subsequente. Enfim, toda uma indústria está migrando da Web 2 para a Web 3. E o CEO da Blockstream, o Adam Back, uma das maiores mineradoras de BTC do planeta, reporta que $100 mil para os próximos 3 meses é o mínimo que a BTC vai alcançar em termos de valorização. Segundo ele, eventos que podem ser classificados como bíblicos evitaram que a BTC já batesse os $100 mil, como foi o evento pandêmico, esse mega aperto quantitativo imposto pelo bancos centrais do Ocidente, principalmente o norte-americano, que elevou a taxa básica de juros para um patamar acima de 5%. Tudo isso vai mudar porque vem aí uma mega flexibilização. O próprio mercado acionário tradicional está desenhando um fractal que é muito similar àquele de 1995, que antecedeu um pump de quase 100% no mercado acionário tradicional. Enfim, é muitíssimo provável que a BTC esteja ali na beira de uma acumulação que vai redundar num pump espasmódico em direção a um patamar que, na minha leitura, vai bater bem acima de $100 mil. Na máxima desse bull run, a BTC deve bater 240, talvez $250 mil para os próximos 3 meses. Eu acho que $100 mil talvez seja esticar demais, mas segundo o Adam Back, é o mínimo que a BTC vai protagonizar no próximo trimestre. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o mercado imobiliário norte-americano começa a se recuperar, as casas têm subido de preço, mas não de forma tão contundente quanto o mercado achava. A média de aumento é de 3,7%, isso diante de uma taxa de hipoteca muito alta, que começa a dar sinais de arrefecimento, já que o Fed está sinalizando que vai iniciar o corte de juros no ano que vem. Isso ainda talvez seja o início de um ciclo de valorização imobiliária mais longo, mas por enquanto a inflação, mesmo no mercado imobiliário, ainda está sob controle. E se a gente considerar toda a inflação do período em que os Estados Unidos tiveram que suportar quase 2 dígitos, logo depois da pandemia, os preços dos imóveis ainda estão, assim, por assim dizer, comportados. Ainda não há uma pressão inflacionária sobre o mercado imobiliário com que o Fed, por exemplo, tenha que se preocupar. E a Marinha dos Estados Unidos derrubou 14 drones no Mar Vermelho. A Marinha Britânica também reportou que abateu drones de origem iemenita do grupo rebelde Houthi. Enfim, o mundo está virado numa hecatombe nuclear. As tensões entre Estados Unidos da América e Coreia do Norte também ganharam novas tensões. A última crise gira em torno de um aviso do Pentágono avalizado pela Casa Branca no sentido de que qualquer ataque nuclear promovido por Pyongyang vai determinar o fim do regime de Kim Jong-un. Eu não sei se uma ameaça dessa vinda da Casa Branca ajuda ou prejudica, mas é muito provável que se algum artefato nuclear emergir da Coreia do Norte, com a quantidade de mísseis que o americano mantém na Coreia do Sul, é bem provável que o regime de Kim Jong-un chegue ao fim. Mas enfim, o mundo tá maluco, virado numa hecatombe nuclear. A BTC aqui no diário tá acumulando para explodir num pump espasmódico em direção a no mínimo $50 mil. Na minha leitura vai bater 53, 54. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus
E quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.